Olá pessoal, meu nome é Alex, eu sou da organização não governamental Caminhos da Serra, que faz trabalhos sociais aqui no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, para vocês terem uma ideia, né, ele fica no início ali entre o norte de Minas e o leste de Minas. E as cidades conhecidas, né, para você se localizarem, é Diamantina, Cerro, Conceição do Mato Dentro, né, são as cidades mais próximas da gente. Dentro dos projetos socioambientais que a gente trabalha, tem um muito especial que é a Trilha Verde da Maria Fumaça, né, que eu vou trazer para vocês hoje, né, as informações. É um projeto único no Brasil, né, pioneiro, porque a ideia dele é transformar, né, um antigo leito de um antigo ramal ferroviário que ligou Diamantina, a cidade de Diamantina, até a cidade de Corinto, com 153 quilômetros, né, de extensão, em uma ecovia, né? Uma via, né, de longo curso para caminhantes, para ciclistas, enfim, para não motorizados, né? Então, hoje o projeto ele trabalha, né, a trilha de longo curso de 92 quilômetros de extensão, né, que vai de Diamantina até Monjolos. Por quê? Porque de Monjolos, outros 60 quilômetros de Monjolos até Corinto, ele já se misturou com a via asfáltica, a via rodoviária. Então a gente hoje trabalha, né, com esse trecho aqui que é Diamantina, Gouveia, a comunidade Barão em Gouveia, Conselheiro Mata, a comunidade Rodeador, a comunidade de Monjolos, tá bom? Então é sobre esse trecho, né, que a gente vai falar, um trecho de maravilhoso, né? Um trecho com belas estações, com uma fitofisionomia dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, a gente vai falar disso depois. Então, assim, tudo começou, né, lá em 2000, né, a gente começa, né, conhecer esse ramal, né, essa via, em 2000. A gente ficou sabendo que existia um antigo ramal ferroviário que tinha sido desativado em 1973, então a gente resolveu explorar um pouco. Juntamos esses amigos que estão aí na foto, na comunidade Barão, que é aqui em Gouveia, e de lá nós partimos para fazer os 157 quilômetros de Diamantina até Corinto, né? Com isso, né, a gente foi para conhecer. Arrumamos uma mateira, arrumamos um burro, né, de carga que levou nossas coisas e fomos pontuando, né? Pontuando tudo que a gente via, fazendo entrevistas com as pessoas para entender esse processo da ferrovia, a importância da ferrovia na vida delas, e foi muito gratificante, né? Porque a gente conseguiu relatos, né, maravilhosos de pessoas que vivenciaram, né, quando a Maria Fumaça passava, né, quando o trem passou por aqui. Nós conversamos com operadores, né, de trechos, pessoas que trabalharam dando manutenção no trecho, conversamos com telegrafista, né, que fazemos a comunicação entre a Maria Fumaça e as estações, conversamos com maquinistas, né, tem histórias maravilhosas. Então, com isso, a gente viu o potencial que era, né, esse projeto, né? A gente começou a pensar, né? Aqui está nosso burrinho, né, que deu apoio na expedição, tá? E a gente começou, né, aqui, né, pegar, né, fotos, ver a importância, ver a maravilha, ver as pessoas, o que elas falavam para a gente, né? Aqui são alguns maquinistas da época, a gente começou também a pegar fotos antigas. Essa é uma máquina, né, que esteve, né, aqui no nosso ramal, né, em 1914, as estações. Então, o que que a gente foi descobrindo, né? O que que trazia essa trilha, né?
Era uma recordação muito nostálgica, né? As pessoas tinham uma nostalgia, uma saudade muito grande. Era emocionante, porque todas as entrevistas elas começam, né, com aquela alegria de como era o trem, de como era a estação, né? Naquele tempo, a estação, a chegada do trem, a saída do trem era um movimento na comunidade, né? Então isso tudo mexeu com as pessoas, né? Então começava com essa alegria e terminava com o choro, né? De ter perdido, né? E o quanto impactou essa perda para eles. Então a gente começou a ver que se a gente desse uma nova função, né, para essa estrada, se a gente reconectasse essas comunidades através de um projeto de trek, né, de pessoas caminhando ao longo desse trecho, ciclistas, a gente retomaria um pouco, né, dessa ligação. E foi isso que a gente está tentando, né? E descobrimos o quê? Que antes de ser uma estrada de ferro, ela foi caminho dos índios, né? Os índios, os nossos antepassados pré-históricos já caminhavam por aqui, né? A gente tem uns registros, né? Vários registros deles na região. Foi um caminho de mascates, de tropas. Por quê? Porque Diamantina, né, está sob um maciço rochoso, então as faixas de terra cultiváveis são muito pequenas, né? Então com isso você não tem plantações, você não tem produção agrícola, né? Então tudo tinha que vir de fora, né? Inclusive os bovinos também, né? Então você tinha tropas, você tinha as comitivas de gado, né, que saíam do sertão aqui para trazer para Diamantina, para o Cerro, que eram áreas mineradoras, né? Aqui se produzia ouro e diamante. E também essa via, né, se tornou também uma variante da Estrada Real, né, no sentido de ser uma estrada, né, onde os contrabandistas, né, e os escravos fugidios, né, saíam por ela para levar, né, produtos que eram roubados, né, de ouro e diamante da região. Então, assim, é uma história muito grande, né, que começa lá na pré-história com os primeiros, né, seres que aqui habitaram até chegar nos nossos tempos, né? E hoje a ideia é transformar, né, dar uma nova ocupação para essa trilha. Ela faz parte, né, da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, né, por isso a torna muito especial. Ela faz parte, né, do mosaico de áreas protegidas também do Espinhaço Meridional. Está, né, no bioma de Mata Atlântica e Cerrado, né? E isso também, para a região nossa aqui, é muito importante. Então, né, ela foi uma construção, né, aí a gente pesquisando, a gente descobriu que essa construção, né, desse ramal ferroviário começou em 1910 e finalizou em 1914. E aqui está errado, né? Está 2014, mas na verdade de 1910 foi finalizada em 1914 e foi desativada em 1973, tá? Passa por 7 comunidades e 3 municípios, né? Então os municípios são Diamantina, Gouvêia e Corinto. A gente tem aí 4 prédios de antigas estações, a gente tem em torno de 12 casas de turma, né, que eram as casas onde os trabalhadores moravam, né? Temos pontes, pontilhões, galerias fluviais maravilhosas, caixas d'água, arquitetura, né, de construção inglesa, né, uma técnica de cantaria. Então, assim, você tem, né, você pode trabalhar, né, desde o turismo, né, de base comunitária, que vai trabalhar ali a convivência com as comunidades e seus afazeres diários, sua cultura, até o turismo religioso, o turismo histórico, o turismo, né, arquitetônico, né, o que visa
caminhar nessa trilha observando a arquitetura de construção, né, que é inglesa. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui as estações, né? Vocês vão ver, no início, as estações, elas eram, né, lá em 1910 até 1940 ali, 50, todas elas eram muito parecidas. Eu vou mostrar uma que é original, né, da época, né? Era um estilo inglês, é bem interessante, mas com o passar do tempo, né, essas estações foram sendo reformadas de acordo com a sua necessidade e utilidade. Essa aqui, por exemplo, é a Estação Diamantina, né? A Estação Diamantina, ela, né, por Diamantina na época, né, ser uma cidade muito importante aqui da região e inclusive do país, né, JK, aquele auge, ela é uma estação mais suntuosa, né? Uma estação estilo colonial, muito bonita, grande, né? E depois a gente tem a estação de Gouveia, né? Vocês veem que ela já foi reformada, né? Ela tem uma estrutura mais de chapéu chinês, né? Por quê? Porque Gouveia já era um entreposto comercial, então as tropas, né, que vinham do Cerro, que vinham de Conceição do Mato Dentro, vinham para cá, para uma comunidade que chama Barão de Guaicuí, e lá fazia essas trocas. E também Gouveia tinha uma tecelagem, né? Então essa tecelagem, né, ela movimentava, né, muitos produtos, né, muito material, muito maquinário, então precisava de um galpão. Então ela se torna uma estação com esse viés mais de galpão, né, para receber muitas mercadorias. Essa já é uma original, né? Todas eram assim, né? A estação de Conselheiro Mata, que é um distrito de Diamantina, no início todas eram nesse formato, né? Essa aqui é a de Conselheiro. Essa de Rodeador é um pouco parecida com a de Gouveia, por causa que Rodeador também, né, embarcava muito gado, embarcava muita fruta e outros minerais, então ela tem um formato de galpão também. E a última, né, que a gente vai fazer nesse trecho aqui é Monjolos, né, que tem também uma outra estrutura, né, e muito bonitinho. Então, essas são as estações, né, que a gente tem. Essa aqui é a de Corinto, né? A de Corinto ainda está, né, sendo utilizada, né? O ramal ferroviário lá ele não foi extinto, né? Então, lá hoje, né, você ainda tem a movimentação de trens, principalmente cargas, né? Então, ela é uma estação mais moderna. Ficaram, né, dessas construções todas antigas, ficaram aqui, né, uma antiga fábrica, né, de manutenção, a casa da pessoa que mexia com a comunicação na época, né? Aqui também algumas casas de turma, ok? Nós conseguimos, né, recolher, né? Na verdade o ramal foi desativado e todo o material foi retirado, né? Desde os dormentes, os trilhos, né? Tudo foi retirado do ramal. Então hoje a gente tem apenas a base, né? O leito estradal. Esse aí é um trilho que a gente achou, né? Ele é de 1912, como vocês podem ver aqui, né? E na época ainda não era a rede ferroviária federal, né? Vocês vão ver aqui que é a estrada de ferro central do Brasil. Essa é uma locomotiva, né, que está em Corinto, né? Ela está em exposição lá. Ela rodou, né? Era número 526, todas elas tinham uma numeração e essa aí é número 526. Ela rodou aqui na região da gente. Então, Corinto ainda tem muito material, né? Aqui um tijolo, né? Eles mesmos construíam, faziam tudo, né? Inclusive os tijolos, né? Então, a gente tem aí os registros, né? De algumas coisas que a gente está juntando para fazer um ponto de memória, né? E
A trilha, né, esse trecho que a gente fala de Monjolos Diamantina, esses 92 quilômetros, ele tem muitas estruturas, né, estruturas de pontilhões, né, que são esses sobre os rios, né, maiores. Então vocês vão ver aqui, né, estruturas maravilhosas, né, muito bonitas. Ele, né, a gente pode ver também as estruturas de formação da base, né, todo feito em pedra, retirada aqui da própria região, né, e foram colocadas, né, sobrepostas. Então essa técnica, né, chamada de técnica de cantaria, né, onde você trabalha a pedra para acomodar, né, e não existe nenhum outro elo de ligamento, a não ser a acomodação delas próprias, né. A gente tem as galerias, né, então é uma região de muita água, né, então você tem várias galerias de águas e também todas foram muito feitas, né, de material de rochas, né? Então aqui você vê às vezes são com 3 entradas, 4 entradas, 2 entradas, então esse é o tipo de galeria importante. Esse ramal, ele não teve, né, túneis, né? Na verdade as serras foram cortadas, né? Naquela época, 1910, né, até 1914, você tinha uma tecnologia bem inferior aqui no Brasil, né? Muito pequena, né? Então as coisas eram feitas na mão mesmo. Então aqui, na verdade, não é um túnel onde o trem passava, aqui é uma galeria de água também. Aqui vocês vão ver um corte, né, feito em rocha, lembrando que a gente está no espinhaço, né? O espinhaço é conhecido como um maciço rochoso, né, de em torno, né, que é a única cordilheira, né, que o Brasil tem, então é de uma importância fundamental, né, grande demais para o bioma nosso. E aqui, ó, você vê, né, o corte, né, um corte para baixo, né, eles cortaram a rocha para baixo. Você vai ter outros em que eles cortaram, né, a serra, né. Isso tudo foi feito à mão, né? Porque na época não existia maquinário. Então as pessoas nos mostraram, né? Nos informaram, pessoas que trabalharam, contaram para nós como que era essa situação. Então a gente vai para as comunidades, né? Quando você vier, né, nos visitar aqui, você vai ter, né, um contato com as comunidades, né, que é uma das ideias da gente, que é trabalhar, né, o Werther que está na foto, ele trabalha com turismo de base comunitária, e dos objetivos nossos é justamente esse, né, fazer com que as comunidades, né, que as pessoas que moram, né, aqui, elas possam usufruir, né, desse turismo, né, através de um turismo mais responsável, ok? E aqui a gente vai ver, né, as coletadoras, né, são pessoas que vivem, né, ou têm parte da sua sobrevivência econômica e financeira coletando, né, as sempre-vivas, coletando espécies do cerrado, do campo rupestre, né, para vender para artesanato, tá? Nós temos uma cultura de musicalidade muito forte, né, tanto em Diamantina, quanto no Cerro, quanto nas pequenas cidades, né, então esse é um potencial também muito grande, né, da nossa região. Hábitos, né, comuns, né, como estender a roupa no varal, aproveitar as áreas externas, né, ali vocês veem a estação de Barão lá no fundo. Outra coisa que a gente percebe muito, né, é as famílias simples, né, o fogãozinho a lenha, né, sempre presente, aquelas panelas, né, bem areadas, né? Então, apesar de muita simplicidade, pobreza, mas você vê ali tudo muito bacana. Você tem também, né, o contato com pessoas, né, que são pequenos agricultores, pequenos pecuaristas, né, pessoas da roça que fazem ainda o uso do cavalo e têm a maior boa vontade de contar a sua história para a gente. Aqui, né, uma coisa
fantástica que acontece, que é você ter águas puras, né? Então as pessoas muitas vezes vão no rio buscar água, né? Para levar para suas casas para beberem, né? E utilizarem, né? Aqui a gente vê também uma parte da cultura que é as pessoas, né, utilizando o rio, né, para fazer a lavação de roupa, né? Utilizar ali, e nesse processo a socialização acontece. E aquela, né, coisa bacana do interior, né, que é ficar na porta da janela, né, vendo as coisas acontecerem e passar o tempo. Então, né, na trilha você vai decorrer com isso. E aqui, né, a religiosidade é muito forte na trilha, tá? A gente vai ter aí diversas religiões, né? A gente começa com Diamantina, né, com toda a religiosidade da época do Brasil colônia, né, onde as igrejas, né, muito suntuosas. Diamantina tem várias igrejas católicas, né? Então é um patrimônio fantástico, né, religioso. Então quem gosta de fazer um turismo religioso vai encontrar na trilha desde Diamantina, Cerro, como vai encontrar, né, nas comunidades também, né, as igrejinhas antigas. Vai encontrar também outros tipos de religião, né? Aqui a gente tem no Barão uma comunidade chamada Jardim dos Orixás, né? Ela trabalha dentro da religiosidade a Umbanda e também o Daime, né? Nós vamos ter, né, a Agarte, que é em Conselheiro Mata, né? A Agarte, ela trabalha com as filosofias e religiões, né, romanas e gregas, né? Então você tem uma diversidade muito grande, né? E acontece essa situação. Olha, aí são carvoeiros, né? São fornos, né? Que transformavam a mata em carvão e que hoje é trabalhado como um santuário, né? Aqui igrejinhas, né? Das fazendas locais. Essa é uma igreja de Barão de Guaicuí, né? Ela tem um estilo inglês, né? Ainda remonta, né, dessa data aí da construção da trilha. Enfim, né, essas torres, né, nos remetem a outra característica muito importante da trilha, né, que é estar no espinhaço, né? Então aqui é o Pico de Itambé, né, um pico que tem em torno de 2.040 metros, né? É o segundo pico mais alto aqui de Minas Gerais. E nós temos, né, quando estamos andando na trilha ou andando de bicicleta ou mesmo a pé, a gente vai ter essa visão maravilhosa, né? E é muito interessante. Por quê? Porque a trilha, né, ela sai de Corinto, né, ali com seus 500 e poucos metros. Santo Hipólito, que é o ponto mais baixo, vai estar com 560 metros. E atinge o ponto mais alto onde uma ferrovia no Brasil ela chegou, né? Que é 1.440 metros aqui em Diamantina. Então, assim, você sai, né, de um bioma ali, de Mata Atlântica, né, com a fitofisionomia de mata seca, mata de galeria, e vem cá para cima, né? Lá a gente chama de sertão e aqui em cima a gente chama, né, da serra, né, das pessoas da Serra do Espinhaço, né? Então aqui a gente vai ter uma altitude de 1.440 metros, o que já muda, né? A gente já sai da Mata Atlântica lá embaixo e vem para o bioma do Cerrado, né? E a fitofisionomia aqui de campos de altitude, né? Que esses campos vocês estão vendo aí também, e os campos rupestres, que tornam, né, a trilha uma beleza ímpar, né? Então a gente vai estar sempre caminhando, andando de bicicleta, né, em campos, com as montanhas do lado, né? E sempre, né, os campos floridos, né, com as serras, os sítios arqueológicos, né, também presentes. Aqui, né, a gente pode ver na base dessas montanhas, né, vários sítios, né, onde estão os registros de nossos antepassados, né, os pré-históricos, né, os registros pré-históricos que datam aqui de em torno de 5.000 anos, tá?
Então, vocês poderão visitar, além de grutas, né, na região mais calcária de Monjolos, como aqui no quartzito, né, aqui em cima, vocês podem visitar os sítios arqueológicos, né, que mostram nossa história. E nessa base das montanhas você vai ter, né, os campos, né, e nesses campos a gente vai ter as águas, né. Então a trilha, né, como eu falei, quem construiu, né, os engenheiros ingleses construíram, eles buscaram, né, acompanhar o leito dos rios, né, acompanhar o caminho das águas. Por quê? Porque era a forma mais fácil deles terem, né, um plano, né? Por quê? Porque você vai sair de 500 metros e vai chegar a 1440 metros, é uma diferença de quase 1000 metros. E isso precisava ser feito numa inclinação de 3 graus, que é muito pouco, né? Por quê? Porque senão a máquina não dava conta de subir, né? Então é um projeto de engenharia fantástico, né? Que observou isso e veio trazer para a gente, né? Nessa transformação da trilha numa ecovia, né? Numa trilha de longo curso, uma trilha, né, ecoturística, o contato com as águas, né? Então a gente vai ter os rios, a gente vai ter as cachoeiras, né? Muita água, a gente vai o tempo todo caminhando, né? E percorrendo esse processo, passando por pontilhão, passando sobre rios, né? Podendo saborear aí águas puras e cristalinas, né? E continuando, né, essa caminhada, a gente vai deparar também, né, com a nossa flora, né, uma flora riquíssima, né? Aqui a gente viu o Pepalanthus, né, que é conhecido também como sempre-vivas, né? E dão origem ao nome, inclusive, de um parque aqui muito importante, né, que é o Parque das Sempre-Vivas. Então a gente tem uma flora muito maravilhosa, né? Frutos, né, de cerrado, orquídeas, bromélias. Então é uma rica, né, flora, tá? Aqui vocês veem, né, já a diferença, né, de fitofisionomia, né? Aqui já a mata seca, né, mais na área do sertão. Então, né, a trilha é isso, né? Caminhos maravilhosos que você vai poder fazer a pé, fazer a cavalo. A gente está trabalhando também para transformar uma parte, né, da trilha com acessibilidade, né, para portadores de necessidades especiais. Então a gente está trabalhando isso também. Enfim, né, gostaria que vocês, né, viessem aqui, né, conhecer essa bela trilha, fazer uma caminhada com a gente, fazer uma bicicletada, né? A gente vê hoje a trilha crescendo muito, né, no ciclismo. Então você vê grupos, né, mistos, grupos de mulheres andando sozinha, né, o que significa que considera a trilha muito segura, né? Então, né, fica o convite, né, um pouquinho do que a gente queria passar para vocês, né? A gente espera de vocês. E deixando aí, né, esse textozinho do Aníbal, que é um amigo nosso, companheiro desde 2000, né, desse descobrimento da trilha, em que ele fala que, né, ele faz um trabalho, né, sobre essa questão do trem, né, vendo o quanto ele foi importante aqui na cultura dos povos. Ele fala que, em verdade, o trem em Minas não acabou, né? Que ele saiu da geografia e entrou para a história, né? Noutra viagem, ele saiu da paisagem e entrou na linguagem, né? E parou na estação do nosso coração. Ok? Eu queria agradecer, né, a vocês pela paciência aí de estar vendo esse vídeo. Agradecer a Eva, que fez o convite, né, para que a gente fizesse esse vídeo para vocês. E estamos aqui esperando, tá ok? Sejam bem-vindos quando puderem. Um abraço.